Olá, sejam bem-vindos ao nosso Fundascast, o podcast da FEA USP de Ribeirão Preto. Esse é um espaço para falarmos de desafio, de estratégia e de problemas que afetam profissionais e gestores nas organizações no dia a dia. É uma iniciativa da Fundasc e da USP que está alinhada com o nosso propósito de fornecer conteúdo de excelência e de mudar vidas através da educação executiva. Eu sou a Silvia Dalla Valle, professora da FEA USP de Ribeirão Preto e coordenadora do MBA de Gestão de Projetos EAD. Também sou pesquisadora dos temas de gestão de projetos e processo e todos os assuntos correlatos, como sustentabilidade, competências, diagnóstico. E hoje tenho o prazer de conversar com um ex-aluno do MBA de Gestão de Projetos, que tem uma trajetória muito interessante que une ciência, inovação e gestão de projetos. Estamos aqui com o Luiz Eduardo Ferreira, formado em biomedicina, com mestrado e doutorado em biotecnologia, e o Luiz já passou por 2 MBAs, um de administração das organizações e o outro, mais recentemente, em gestão de projetos, todos aqui pela Fundasc. Além disso, o TCC dele foi uma aplicação dentro do conceito de gestão de escopo, como ele vive como profissional de pesquisa e desenvolvimento em uma empresa na área de suplementação animal, esse assunto, com a sua experiência profissional, foi trabalhado aí no seu TCC. Muito obrigado pela oportunidade, pelo reconhecimento do meu trabalho. Uma oportunidade muito legal estar aqui para falar um pouquinho da minha carreira, da minha trajetória e principalmente expor um pouco mais também do curso de gestão de projetos, que eu gostei bastante e fui muito feliz na escolha. Vou contar aqui para nossa audiência, né, que essa ideia surgiu justamente na apresentação do TCC do Luiz, em que ele trouxe aí uma série de aplicações que ele fez, que ele trouxe para o trabalho, e mudanças na carreira, né, desde o início do curso. Isso. E aí, Luiz, eu queria que você contasse um pouco sobre isso, né? Quem era o Luiz no início do MBA de Gestão de Projetos, e o que mudou aí na sua jornada quando você chegou aí na sua apresentação do TCC, agora há poucos meses, né? Acho que 1 mês atrás, 2 meses atrás. Isso, né? Então, na verdade, vamos começar no MBA de administração, né? Porque a administração engloba tudo numa empresa, né? Então, antes do MBA, eu era um Luiz doutor em biotecnologia, né? Eu era técnico, praticamente. Você pode fazer faculdade, 1, 2 faculdades, mestrado, doutorado, pós-doc. Você, seja na área de biológica, seja numa engenharia, numa área de exatas, você é técnico. A partir do momento que você começa a trabalhar numa empresa, você precisa entender como funciona uma empresa, como funciona um departamento de controladoria, contabilidade, financeiro, suprimentos, marketing, né? E o MBA de administração ampliou a minha mente, né? Meus conhecimentos, e depois me deu muito mais vontade de me aprofundar sobre esses conhecimentos no MBA de gestão de projetos. Por quê? Meu dia a dia é trabalhar com projeto, né? Eu vivencio isso, né? Então, tudo que a gente vai fazer dentro da empresa, um projeto de pesquisa e desenvolvimento, o próprio nome já fala, é um projeto. Então, queria entender como é que funciona um projeto mesmo, né? E eu não sabia nada. Agora, abriu uma mente, tenho mais uma organização, né, no meu dia a dia de trabalho. Certo. E aí, Luiz, assim, o curso de gestão de projetos ele já tem uma característica de ser muito heterogêneo, né? Nós temos pessoas que trabalham com moda, com arte, com várias áreas, com né? biotecnologia. Aliás, isso é fantástico, né? Exatamente. Porque vocês trocam experiências e aí, de repente, uma aplicação que é feita dentro da engenharia começa a fazer sentido para você que trabalha com P&D, numa área de biotecnologia, e aí algumas práticas de repente, que alguém traz da área da saúde pode ser útil dentro de uma outra área, né? E acredito que isso tenha sido muito interessante também ao longo da sua jornada aí, como o network, aluno, né? Com outros profissionais, né? Muito legal. E esse passo para a gestão de projetos, ele nasceu muito do seu dia a dia mesmo, né? Porque, na verdade, tudo que você faz
é por meio de projetos. Sim. E toda organização, na verdade, é uma coleção de projetos e processos. Coleção de projetos. E elas acontecem, e só existe por conta disso, né? Principalmente quem trabalha com pesquisa e desenvolvimento, mas de todas as áreas, né? Mesmo que a empresa trabalhe com processos no dia a dia para vender, para comprar, mas ela, quando ela vai oferecer um serviço novo, um produto novo, ela faz isso por meio de processos. O que te motivou? Teve algum momento decisivo aí na sua história que falou, preciso fazer um MBA de gestão de projetos? Assim, o que me motivou seria entender mesmo, né? O que é um projeto? Porque às vezes as pessoas acham que fazer um projeto é apenas colocar em prática aquilo que está no papel, mas não é isso, né? Eu vi ao longo de 1 ano e meio de aulas, né, que existem ferramentas para organizar suas ideias no projeto. Por exemplo, o próprio meu TCC, gestão de escopo, né? Você tem fases de gestão de escopo, né? Então, você tem que coletar dados, né? Definir os dados, criar a EAP, planejar esses dados, validar esses dados, controlar esses dados, né? Antes eu não sabia nada disso, né? Então, se você seguir cada uma dessas fases, seu projeto tem grande chance de ter sucesso. Tem grande chance, não quer dizer que vai ter sucesso, mas pelo menos a sua parte você fez, né? E eu tinha necessidade de entregar algo a mais para os meus líderes na minha empresa, né? Então, a partir do momento que eu comecei a investir na minha carreira, né? Investir em estudos é o melhor investimento que você faz, né? Eu acreditei que um dia, né, você vai ter esse retorno, né? Eu poderia entregar melhores informações para os meus líderes, né? Então, e eu quis buscar algo a mais, né? E, assim, na minha carreira, acho que estudo a gente nunca pode parar, né? Então, a gente tem que sempre continuar. Então, eu segui em frente nesse meu objetivo. Eu imagino que quando você começou, você tinha uma imagem do que seria lá no final, né? Exatamente. E você tinha noção desse impacto na sua jornada profissional? Então, eu não esperava muita coisa assim, porque tudo depende de mim, né? Falei, eu vou estudar, eu vou investir em mim, entendeu? Muitas empresas, às vezes, influenciam, ajudam os seus funcionários, investem nos seus funcionários para fazer esse estudo. Eu não tive essa oportunidade, eu investi do meu bolso mesmo, né? Então, primeiro eu vou criar o meu conhecimento e depois eu vou aplicar. Mas eu vou aplicar com dedicação, né? Então, eu não tinha, mas eu falei, não, uma hora isso vai dar certo. E eu falei, eu vou aproveitar aí esse momento agora da minha vida, que queira ou não, ainda estou jovem, né? Então, eu vou continuar a estudar e engordar um pouquinho mais meu currículo, minha carreira, né? E numa universidade de nome, que é a USP, né? E teve alguma situação em que você assistiu a aula e lá na próxima semana ou no próximo dia você já conseguiu aplicar aquele conhecimento? Nossa, se eu te falar, praticamente todas as aulas. Porque, assim, o dia a dia é aquilo lá, entendeu? Então, por exemplo, você pega lá gestão de escopo, gestão de cronograma, gestão de recursos, né? Gestão ágil. Eu não tinha muito conhecimento de gestão ágil, né? Então, aí você começa a falar, putz, a gestão ágil, se eu começar a aplicar essa maneira de trabalhar no meu dia a dia, vai ser muito melhor, entendeu? Quando você trabalha com inovação, né? Então, praticamente todas as aulas, eu entrava na aula ali com aquela vontade de o que vai ser ali, qual vai ser o meu conhecimento novo, né? Então, eu já estava com essa ansiedade, né? Então, foi muito bacana isso. De aplicar, né? Eu já percebi isso, que às vezes eu ministro uma disciplina, tem a aula parte 1 e a parte 2, né? Uhum. E aí, na segunda, já vem algumas dúvidas, né? Sugestões, com relação, né? à aplicação, né? Já exatamente. vem alguma coisa, eu tentei fazer isso. Isso, exatamente. Isso acho que é uma recompensa muito boa pro professor, quando ele ministra a disciplina. Nossa. E ele percebe que na aula seguinte, os alunos têm dúvida, porque eles já aplicaram, e eles já sentiram a dificuldade ou facilidade, e ele aproveita ali para fazer algum comentário, né? No nosso espaço que a gente tem.
Então, pensando no seu MBA aí, na sua jornada, você consegue dar algum exemplo prático de alguma coisa que você aprendeu e você usa com muita frequência no seu dia a dia? Olha, deixa eu pensar aqui. Por exemplo, a própria gestão de escopo, né? No meu TCC, no TCC, um dos objetivos meus lá foi desenvolver tipo de um checklist para a gente desenvolver um projeto, né? Porque antes, até então, a gente pensava num projeto, fazia aqui e já colocava em prática. Sem saber se tem dinheiro, se a gente tem condições técnicas, se a gente tem pessoas para isso, entendeu? Então, vamos desenvolver um projeto? Vamos. Primeiro, coletar dados. Com quem que a gente vai conversar? Vamos planejar, vamos criar uma estrutura, vamos criar as fases desse projeto, entendeu? Então, o meu próprio TCC, eu não fiz um TCC para deixar engavetado, né? Eu quis fazer um TCC para servir como o meu dia a dia, para poder ser aplicável, né? Qual foi um checklist de você desenvolver projetos na área agropecuária, que é a minha área de nutrição animal, né? Então, vamos pegar esse checklist para a gente não ter fases perdidas, fases que a gente atropelou, entendeu? Porque, às vezes, a pessoa que não tem esse conhecimento de gestão de projeto, tem uma ideia agora, já quer pôr em prática naquela ansiedade de ver o resultado, entendeu? Mas se você não organizar as ideias, o resultado vai cair por água abaixo, né? Isso trouxe algum impacto na sua equipe, Luiz? Você conseguiu, assim, esse checklist, por exemplo, é só o Luiz que usa? Ou tem mais alguém que de alguma forma, aproveita esse conhecimento? Assim, na minha empresa onde eu trabalho, né, a equipe é um pouco enxuta, entendeu? Então, eu tento colocar lá aos poucos, né, implantar isso daí, né, esse checklist, né, e eu como um líder, hoje eu tenho há 9 anos na empresa, né, então eu atuo meio como coordenador ali na área de pesquisa, né, eu tento me organizar para poder aplicar aquelas pessoas que acabaram de entrar na empresa, entendeu? Para até mesmo eu não me perder, né? Então, eu tento colocar em prática, por exemplo, desenvolver um projeto, todo projeto tem que ter um plano de viabilidade, né? Será que esse projeto vai ser útil para o cliente ou não? Né? Quanto vai custar esse projeto? Qual vai ser o retorno? Entendeu? Então, isso daí tá numa das fases do checklist. Pensar, porque senão, se não for viável, nem adianta seguir em frente, pra falar a verdade, né? Então, quando chega alguém novo na sua equipe, você já consegue Sim. inserir nesse ambiente, claro. Nesse contexto de gestão de projetos, já com essas abordagens que você foi desenvolvendo ao longo do curso. Sim, claro, exatamente. Você sabe que esse é um dos pilares da Universidade de São Paulo, né? Nós não podemos pensar no impacto só diretamente no meu aluno, né, ali do curso, mas na empresa que ele trabalha, nas pessoas que trabalham com eles, né, e aí, de repente, quando você vem, né, em alguns casos, a gente teve experiência de alunos que aprenderam algumas cerimônias do ágil e levaram para projetos de ONG internacional, que trabalha com situações diversas, né. Então, é muito interessante, que é um impacto ali, talvez em mais de 1.000 pessoas, né? Quando ela consegue trazer isso, exatamente. Né? Então, esse é bacana quando a gente pensa que a extensão realmente está ultrapassando os muros da Universidade de São Paulo, né? Exatamente. Muito contente de... exatamente. E se você pega todo esse conhecimento e implanta no seu dia a dia, né? Isso vai ser mais prático ali, um pouco melhor, né? Trazer todos esses conhecimentos. Bom, para começar... Nem sabia, quando eu comecei a MBA, nem sabia que tinha um livro, que é o PMBOK, né? Que é um guia, na verdade não é nem um livro, é um guia. Aquilo lá tá lá, é um guia, né? Então, se você tem alguma dúvida, e eu fiz questão de comprar esse guia, né? Se você tem alguma dúvida, né? Você pode seguir aquilo lá, né? Então, aquilo lá é bem bacana. É um corpo comum de conhecimento que você não precisa seguir todas as páginas, né? Capítulo 1, capítulo 2. Exatamente. Mas você tá ali, né? Com uma dúvida específica de cronograma. Você abre na página do cronograma, tira suas dúvidas. Né? E segue aquele roteirinho. É uma receitinha de bolo ali, né? Ele é bem bacana para nos ajudar aí nessas questões. Você que vive a inovação, né, no seu dia a dia, né? Embora
Às vezes as pessoas têm uma imagem da inovação, algo assim, desestruturado, mas não é bem assim, né? Você precisa estruturar. Lógico que às vezes você pensa que vai chegar num produto e aí você dá um passo para trás e aí pensa, talvez chegue em alguma coisa diferente, que seja até melhor, né? Do que você estava pensando no início, né? E aí, para você, qual que é o papel da gestão de projetos para transformar essas boas ideias em resultados concretos? Acho que eu vou ter que dar uma cortada. Deixa eu pensar aqui um pouquinho. Deixa eu ver o que eu escrevi aqui agora. Peraí, Silvia. Como estava essa pergunta? Essa aqui. Você que vive a inovação por dentro. Achou? O que eu escrevi aqui ontem? Ah, tá. Então vai. Pode fazer de novo. Posso começar? Pode começar. Bom, vamos lá. Luiz, você que vive a inovação por dentro, né? Você está dentro de uma empresa, dentro de um departamento de P&D, com um papel de líder. Qual é o papel da gestão de projetos para transformar boas ideias em resultados concretos? Então, professora, é bem interessante essa pergunta, porque vamos supor que no departamento de P&D, a gente quer desenvolver um produto, desenvolver um projeto de pesquisa para obter um determinado resultado, né? Então, a visão de gestão de projetos, muitas pessoas têm ainda aquela visão do projeto tradicional, né? Que é a gestão de cronograma, gestão de recursos, gestão de stakeholders, né? Você imagina desenvolver um projeto, né? Depois de 1 ano, 2, você chegar para os seus líderes e falar, o resultado foi negativo, né? Imagina. Então, no dia a dia, né? Isso daí foi importante porque quando eu comecei a observar a gestão ágil, né? Onde você tem o escopo mais flexível ali, né? Você não tem ali resultados. Os seus resultados, eles são atingindo de passo a passo, entendeu? Então, você faz uma etapa 1, deu resultado positivo. Você passa para a etapa 2, deu resultado positivo. A hora que chega na etapa 3 e deu um resultado negativo, você pode mudar o caminho e buscar outros alternativos. Então, a gestão ágil, que é o que eu tentei levar para a empresa, né, me trouxe caminhos, né, alternativos que foram muito bacanas, né, para a gente trabalhar com inovação, né? Porque não tem como você trabalhar com inovação no projeto tradicional, né? A inovação, você vai desenvolver um determinado produto, né? Você pode ter lá o estudo de viabilidade, você pode ter a sua ideia, né? Mas a gente não sabe se vai ser aceito no mercado, porque é só no dia a dia, é só chegar lá também. Então, trabalhar com inovação é vivenciar cada momento, fase a fase, até você chegar aquilo onde você quer alcançar. E como você mesmo falou, às vezes você planeja desenvolver um produto, mas acaba desenvolvendo outro, entendeu? E às vezes você desenvolve um produto, acaba gerando 2 coisas ao mesmo tempo. Então, é muito, muito interessante isso. Eu imagino que trazer algumas cerimônias do ágil também deixa o seu escopo um pouco mais leve, né? Porque não tem essa obrigação de seguir aquele cronograma rígido do início, aquele escopo rígido do início, né? Eu acho que trazer essa visão híbrida para o dia a dia de um projeto de quase todas as áreas, né? Mesmo eu vejo diversas aplicações, claro que na engenharia, talvez você não vai fazer um produto mínimo viável de uma ponte, né, antes de fazer uma ponte. É claro. Mas você consegue trazer algumas cerimônias ali para o dia a dia, para você trabalhar a questão de agenda, né, de tarefas que não foram executadas no dia de ontem, daí você pode reformular agora. Exatamente. Tem aquela frase do erra rápido e corrige rápido, né? Você não precisa chegar lá na fase 9 para ver que na fase 2 você tinha que ter mudado a rota, né? Exatamente. Na fase então, o ágil te dá essa oportunidade. Isso muito bacana isso.
Eu acho que você tem esse ferramental aí, e sendo um profissional com uma área técnica muito forte, né? Isso te ajuda também acho que balancear, né, essa parte técnica. Você tem essa formação aí de doutorado, tudo, e trabalhar essas questões, né? Eu acho que o híbrido é muito interessante. Bom, você acha que vale a pena investir nesse tipo de formação? Acho que eu já sei a resposta, mesmo para quem não veio de área de gestão. Porque para quem veio de área de gestão, parece que é mais tranquilo pensar no MBA de gestão de projetos, né? Ele está um pouco mais na veia das pessoas que são da área de gestão. É mais fácil caminhar por essa rota. Mas quando a gente pensa na área de biotecnologia, por exemplo, não deve ser tão comum. Imagino que você não tenha tantos colegas assim que fizeram MBA de gestão de projetos. E aí, o que você diz a respeito disso? Olha, como você falou, vale, viu? Vale porque, assim, bom, eu acho que investir em estudo, eu acho que é o melhor investimento, né? E como eu falei lá atrás, né, você pode ter mestrado, doutorado, quantos pós-doc quiser. Você é técnico, você não vai entender de empresa, né? Então, eu acho que você investir num MBA, em gestão de projetos, em gestão de processos, gestão de administração, é valer a pena, é você entender o que você vai fazer numa empresa. Como é que você vai entregar resultados da forma como seus líderes querem, entendeu? Então, essas abordagens que esses MBAs te oferecem, é você tentar ver o que os seus líderes, seus diretores, esperam que você entregue. O valor, né? O que eles esperem? Eles esperam que você entregue isso. Então, entrega da forma como eles querem que você entregue. Entendeu? No tempo que eles precisam. Entendeu? Então, você mudar a sua forma de... a sua maturidade mesmo. Entendeu? Empresarial, corporativa. Né? Eu, por exemplo, eu vivi isso. Né? No meu início de carreira, né? Eu trabalhei numa empresa muito pequena, antes de trabalhar na empresa que eu estou hoje, né? E, putz, eu aprendi tudo que não deveria ser feito, né? E aí depois, quando eu estava começando a fazer o MBA em administração, gestão de projetos, né? Falei, nossa, é assim, mas fazia de outro jeito, entendeu? E agora você está numa empresa maior, né? A coisa muda, né? Então, você começa a ter tempo de casa e seus líderes esperam que você evolua também. Ou você vai ficar sentado na mesma mesa, né? Então, se você tem um objetivo, vai lá e busque. Senão você vai ficar sempre na mesma situação, né? E não espere que você tenha faculdade, mestrado, doutorado, que você vai chegar numa empresa e sentar na janelinha. Não, lá tem outros cargos, né? E você, mesmo com doutorado, você vai começar a galgar isso com o tempo, né? E com resultados e com entregas, né? E você investir em estudos, em MBAs de projetos, administração, vai te ajudar a melhorar essa visão holística empresarial, né? Gostei bastante, viu? Bacana. Essa frase tua final era o que eu estava imaginando, né? Talvez a sua visão era um pouco mais estreita no primeiro momento, né? Você enxergava ali o teu projeto, a parte que você era responsável, mas você não enxergava, talvez, todos os stakeholders, todos os interessados. Exatamente. A questão de viabilidade que você tinha que pensar nessas questões de recursos disponíveis, de valor que você está entregando, né? Porque pode ser que você está desenvolvendo alguma coisa que naquele momento não tenha valor. Talvez até tenha no futuro, né? Exatamente. Mas que agora não é a prioridade da organização. E esse alinhamento aí do projeto com essa expectativa de valor, talvez seja a palavra-chave, né? Você começa a entender o que realmente aquele projeto vai trazer de resultado. Exatamente. E o que é sucesso em projeto, exatamente, né? E você falando aqui agora, né? Lembrei também de um outro fato. Putz, a gente teve uma disciplina chamada Gestão de Comunicação. Nossa, ali vou te falar.
ali você vê, putz, a gente está fazendo a comunicação toda errada, né? Comunicar é você entender o que você precisa fazer, qual que é a forma, o que seus diretores esperam desse projeto, o que eles querem que você trabalhe agora, né? Se você não tiver comunicação, para tudo, né? E tem a questão de quem vai receber aquela comunicação. Exatamente, né? também. Como ele vai receber, né? E nós tivemos uma aula só disso. Só desse assunto. Só desse assunto. Esse é um assunto muito importante. Na verdade, praticamente todos os diagnósticos que nós fizemos aí ao longo de anos de projetos de extensão, um problema principal, ou pelo menos o problema presente em todos eles, era o problema de comunicação. Exatamente. Muito pelos silos que tem dentro da organização, cada um enxergando a sua parte, e aí cada um acha que fez a sua parte, e no fim a gente não tem um resultado, né? E cada um acha que tá certo, né? E aí só fica naquele bolo e não entrega nada, o tempo vai passando. Como é que tá aquele projeto? Tá parado? Tá parado porque falta decisão de um diretor, do outro, não andou, você perguntou, ele não respondeu. Não tem visibilidade, né? Não tem visibilidade. Agenda. E muitos projetos, às vezes, acabam morrendo, né? Por falta de comunicação. Aí, se morre, você perde aquele dinheiro que foi investido inicial, entendeu? Você perdeu uma ideia, você perdeu uma chance de gerar um resultado, um produto que poderia ser legal. Né? Que talvez fosse viável ou não, né? Porque não teve uma análise de viabilidade inicial aí que você comentou, inclusive, que foi algo que você aprendeu também durante o curso. Né? E se um projeto começou, teve investimento de recurso, teve perda de dinheiro. Se tivesse essa análise antes, a gente poderia ter investido esses recursos em outras coisas. Exato. Né? Você poderia ter trabalhado esse tempo em outros projetos e mais esse relevantes. Tempo, eu não estou falando de recurso em dinheiro, recurso de tempo também, né? Todos eles, né? São vários recursos ali, várias pessoas envolvidas. Exatamente. Bom, resumindo aí, né? O que você acha que diferencia um bom profissional de projetos? Olha, ele está ali presente, né? Acompanhar passo a passo o que as pessoas estão fazendo ali de cada uma das fases dos projetos, né? Analisar os resultados, né, de cada uma dessas fases, né? Por quê? Se tiver um resultado positivo, negativo, a gente pode seguir em frente ou não. Você tem que ter essa visão ampla, né? Do que os seus diretores estão achando desse projeto, mesmo com resultado positivo, porque às vezes tem pessoas que o projeto começou, mas ele não está ainda satisfeito. Né? Então, ser um gestor de projetos é ser uma pessoa bem dinâmica, né? Não para nunca. Então, você tem que ter uma visão macro ali a todo tempo, né? Não tem ali um horário, né? A coisa está acontecendo, né? Então, um horário começa a trabalhar às 8 e termina às 6. Não, às vezes acontece um problema meia-noite, você tem que resolver, né? E ainda mais que eu trabalho com pesquisa e desenvolvimento, então o meu horário é seguir a jornada de experimento. Quantas vezes já fui no laboratório de madrugada avaliar resultados, né? Então, porque tinha que ser naquele momento. É lógico, é um experimento, o horário do experimento, não é o horário que você quer, né? Entendeu? Então, se você vai analisar de 6 em 6 horas um experimento que começou às 10, né? Você vai cair na meia da madrugada. Então, você pega o carro e vai lá. Então, você tem que ter essa visão macro, né? É uma área dinâmica, a pessoa tem que, de fato, gostar, lidar com gente, né? Saber lidar com gente, né? Saber se comunicar bem, né? E é isso, professora. Né? E lidar com mudança, né? Lidar com mudanças, né? Porque se tem uma certeza que nós temos é que vai mudar. É que vai mudar. Essa é a única certeza que a gente tem, né? Que, na verdade, quando a gente pensa num projeto, e o gestor de projeto, ele precisa lidar com mudança, com resiliência. E quando muda e você não tem o controle dessa mudança? Se você não fez a sua gestão de escopo certinho, não definiu o seu escopo, não pôs no papel, né? Um fala, não, era para fazer assim, não, era para fazer assado. Aí fica aquele rolo, né? Ó, era para pintar de verde, não, era para pintar de preto. Não, mas não tem nenhum lugar que tá escrito isso, né? É coisa simples. Aí você só perde tempo e
mão de obra. E tem um controle da mudança também, Tem o controle né? da mudança. Se você vai mudar alguma coisa, qual que é o impacto no custo? Qual que é o impacto no escopo? Qual que é o impacto no cronograma? Exatamente. Enfim, essa visão da mudança, e ela, além da adaptabilidade, da resiliência, né? Você também tem o controle dela, né? Para saber qual que vai ser o impacto dessa mudança. Exatamente. E aí, quando você fala de gestão ágil, né? Ou híbrida, isso está na veia, né? Porque você tem que, o tempo todo, você está avaliando ali se aquela rota vai ser seguida ou se a gente pode mudar. Sim. E quanto antes mudar, melhor, né? Se tiver que mudar, que mude logo. Né? A gestão ágil não é fácil, não. Ela é mais trabalhosa. Exige mais de você, exige mais do seu tempo, exige mais da comunicação entre você e todas as partes interessadas nesse projeto, né? E colocar tudo aquilo em prática. Né? E a palavra ágil, né, dá uma ideia equivocada de que é rapidinho, né? Não é rapidinho. Não é porque, então, quando eu comecei essa disciplina, né, eu achava, nossa, gestão de projetos ágil vai ser alguma coisa rápida, né? Mas não, é você ser aquilo dinâmico. Você está pronto para perceber que é necessário mudar. Entender o valor que você está entregando, entender o que seus stakeholders esperam e se adaptar. Mas no final você vai entregar alguma coisa muito mais aderente à necessidade, mesmo que demore mais. Exatamente. Essa que é a questão. Exatamente. Né? E essa palavra ágil, ela confunde bastante. E eu estava curioso para saber, né? Tanto é que eu até comprei o livro do professor Daniel, né? Nossa, eu gostei bastante, viu? Gostei bastante. Né? Não, realmente vocês têm uma disciplina de gestão ágil, de gestão híbrida com o Papa, né? O professor Daniel, ele arrasa aí nesse assunto e ele realmente é uma autoridade muito grande nessa história. Bom... Que conselho que você daria para quem está considerando fazer um MBA de gestão de projetos, mas ainda está na dúvida, tem receio? Que conselho? Olha, invista. Se esse é o seu dia a dia mesmo, se você trabalha com projetos, né, invista sim. Né? É importante, né, porque às vezes a gente... Não tem a mínima ideia de como é que é um projeto, né? Como é que a gente vai organizar um projeto, desde o início, né? Meio, fim, né? Mudança, como é que a gente vai controlar esse projeto, quais são os softwares que a gente pode usar no nosso computador, no nosso dia a dia, e hoje tem muita coisa. Então, invista sim, faça, se é esse o seu métier, se é isso que você quer seguir, né? Faça sim, que você vai ser valorizado lá no futuro. Né? É bem bacana. Luiz, e dedicação, né? Acho que você teve ali, você estava ali presente nas aulas, né? Acho que você foi... Eu conheço você do outro MBA que você fez. Eu imagino que esse ponto da dedicação aí também é um ponto forte do mundo adulto, né? Que você precisa saber o que você quer e se dedicar. E, de alguma forma, te dá um pouco de flexibilidade, né? Porque se você está viajando, você faz o curso. Você disse que você viaja bastante, Nossa, né? Eu viajo bastante. Tanto é que eu trabalho fora de Ribeirão, né? Então, todas as aulas online, né? Eu assisti à noite, ao vivo, lá na minha outra cidade. Teve até um dia que eu estava viajando, um outro dia eu estava nos Estados Unidos, estava no congresso, assisti aula ao vivo, né? Não vou falar que foi fácil, não. Porque os estudos de caso, né, é onde você vai colocar em prática, aprender e estudar, né? Então, a gente tinha que ficar lá até tarde da noite fazendo os trabalhos, domingo, sábado, né? Não é só um investimento financeiro, é um investimento do seu tempo ali, né? Da sua dedicação. Mas se você quer buscar esse conhecimento, né? Poxa, pega e faça. É muito legal, muito interessante, vai valer a pena, sim, né? E invista, né? Porque é o melhor investimento que você faz do que você deixar seu dinheiro parado, né? E, assim, não é porque vai exigir muito de você, da sua dedicação, né? Mas o que eu sempre, desde quando eu estava fazendo faculdade, né? Quando eu fiz meu cursinho, né?
muito se falava em fazer universidade pública, porque era melhor. Eu me formei no Barão de Mauá, né, que é uma biomedicina, que é uma universidade paga, muito boa, né? Mas independente do nome, né, eu fiz a minha carreira, entendeu? Então, mas também, às vezes você vê alunos em universidades que são conceituadas, mas não teve futuro, porque não investiu ali, não teve a sua dedicação, né? Então, invista sim, né? Com vontade, de conhecimento, né? Para você crescer e atingir seus objetivos na sua carreira, né? Bom, muito obrigada, Luiz, pela entrevista. Pela sua participação, foi uma conversa riquíssima sobre carreira, inovação, gestão e sobre como a formação pode realmente ampliar horizontes. Obrigado você, professora Silvia, obrigado pela Fundasc, pela oportunidade, fico à disposição, o que puder fazer para ajudar o curso, né, pode contar comigo, né, então fico à disposição. E para saber mais sobre o MBA Gestão de Projetos, acesse www.fundasc.org.br ou entre em contato com a nossa equipe que vai o atender e tirar todas as suas dúvidas. Até o próximo episódio. Até mais.